tema é Estudos Culturais e Currículo. Nosso grupo é composto pela Daniela Freitas, Jorge Henrique, Maria Isabel, Niene Novas e Isabela Gomes. Dando início ao nosso tema que nós iremos abordar no nosso trabalho, eu começo falando sobre a grande desigualdade social, econômica que nós temos no nosso país. Quer dizer, não só no nosso país, mas em todo o nosso mundo, que está cada vez mais presente e maior. E isso, querendo ou não, afeta as nossas culturas. Isso quer dizer o quê? E afeta também grandemente a nossa escola. E aí que entra o papel do currículo. O currículo, ele tem uma grande importância na parte de mostrar para os alunos, para mostrar, colocar na mente dos alunos toda essa diferença que o nosso mundo traz. Mas quer dizer que ver essas diferenças, mas ao mesmo tempo aceitá-las, pois nós sabemos que iguais nunca iremos ser. Todos somos diferentes. E é exatamente isso que o currículo traz. Ele não tem só a parte de fazer a organização escolar e da gestão da escola, mas também fazer com que os alunos entendam que existe sim diferença, pensamentos diferentes, histórias diferentes, e isso o currículo tem uma forte importância nessa parte. Claro, o currículo e o professor, porque o professor que é o mediador dentro da sala de aula, então ele vai ter uma importância significativa no momento de transferir essas informações para os seus alunos, trazendo neles a consciência de que existe diferenças. Nós somos, às vezes temos pessoas que são não melhores, mas que têm um poder aquisitivo maior que o outro, que tem uma cultura, um jeito de falar diferente do outro, um jeito de pensar, tem suas manias diferentes do outro. Mas que devemos respeitá-las e aprendê-las dentro da sala de aula. O currículo é um conjunto de atividades que devem ser desenvolvidas pela escola. Trata-se de atividades fundamentais que a escola não pode deixar de desenvolver. Essas atividades não podem ser aleatórias, escolhidas de forma aleatória. Ela deve ser cuidadosamente vinculadas às necessidades humanas, à realidade de cada aluno, respeitando assim cada etapa do ensino. Ser uma atividade, um trabalho direcionado, não deve ser qualquer atividade, deve ser com objetivos e metas específicas a serem cumpridas, o que nos leva a uma reflexão do que ensinar, para que ensinar, quais objetivos queremos alcançar. Meus amigos e minhas amigas, nós queremos dar continuidade aos estudos culturais e currículo. Nós queremos abordar esta temática a partir das perspectivas da pedagogia histórico-crítica. E esses estudos estão cada vez mais influenciando as análises da escolarização. Os estudos culturais questionam que sujeito o projeto educativo hegemônico está formando, tendo em vista a atual sociedade multicultural e democrática. O sujeito, vindo de uma realidade socioeconômica, cultural e política, chega na instituição e essa instituição deve ajudar este sujeito a se desenvolver culturalmente, de posse dos conhecimentos científicos, dos conhecimentos sistematizados, de todo o arcabouço teórico que fundamenta esta realidade onde o sujeito está inserido. Quando nós pensamos em currículo, nós devemos pensar neste sujeito, como os conteúdos
que estão neste currículo contribuem para a formação desse sujeito crítico, desse sujeito que é capaz de posse dos conhecimentos, transformar a realidade onde ele está inserido. A escola não pode só apenas transformar esse indivíduo num reprodutor de todas as realidades de exclusão que existe, mas a escola deve, como diz a LDB, o papel da educação é formar o sujeito cidadão para exercer a sua cidadania, para participar ativamente da vida comunitária, social. E nesse sentido, a escola tem uma responsabilidade muito grande e o professor deve ter esse olhar crítico. O currículo, embora é um artefato que expressa significado e é construído social e culturalmente a partir das relações sociais de poder, mesmo assim, ele deve romper com esse poder excludente, com estas estruturas que não permitem ele viver esta democracia. Por isso, é importante que os estudos culturais tragam elementos para a reflexão de como é desenvolvida esta experiência no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. E aí eu citaria a Scostec 2006, página 17, que diz: os estudos culturais é um campo de estudos onde diversas disciplinas se interseccionam no estudo de aspectos culturais da sociedade contemporânea. É isso que nós precisamos refletir, pensar e questionar para que o currículo aproxime o sujeito da ciência, dos conhecimentos historicamente elaborados pelo homem ao longo da história. Entendemos que a cultura tem a função de reorganizar o sujeito. Nesse sentido, a cultura na escola e o currículo são fundamentais, ao mesmo tempo se distanciando, porque o currículo tem várias formas de currículo, como a gente já estudou, né, nos textos, e a cultura é ao todo o contexto da escola, todo o contexto do professor, todo o contexto do aluno. E nessa união, o currículo e a escola andam juntos, um respeitando o outro. Nesse sentido, o professor tem que respeitar a cultura do aluno. Nessa forma, não tendo esse respeito, tem dificuldade na transmissão do conhecimento, talvez não podendo alcançar a forma de transmitir o conhecimento para o aluno e o aluno tendo dificuldade em aprender o conhecimento repassado pelo professor. É fundamental que o currículo seja claro diante da cultura, tendo respeito e esclarecimento para que o professor entenda a forma de trabalhar o currículo e a cultura. Em sala de aula, o professor ele trabalha ao mesmo tempo todas as formas de currículo, respeitando a cultura de cada aluno. Compreendemos que o currículo atualmente ele vem de uma visão libertadora, tendo como base o princípio da solidariedade. Diante disso, em relação ao trabalho pedagógico, é um grande desafio por diversos fatores que contribuem para tal dificuldade. Mas será que devemos desistir? Devemos deixar de acreditar em uma sociedade digna e justa, onde todos têm os seus direitos, igualdade por meio do conhecimento, para que todos os sujeitos sejam críticos, desalienados e formadores de opiniões?